Louvado seja Deus, Pai Santo, digníssimo de honra, de glória, de louvor, de adoração, Deus Altíssimo, Criador dos céus, Criador da terra, glorificado, exaltado é o teu nome. Muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por mais esta mensagem. Deus abençoe a todos que estiverem no alcance, meu Pai, desta mensagem, que teu Espírito venha nos ajudar, venha nos fortalecer e venha fazer de nós pessoas dignas da tua presença. Louvado seja Deus. Sejam todos mais uma vez bem-vindos a este humilde canal. Hoje falando sobre o caráter. Quando nós ouvimos essa palavra caráter, o que vem à nossa mente? Bom, geralmente falando a palavra caráter está ligada ao fato de como você age, como que você reage ao meio que você vive, né? Louvado seja Deus. Inclui a índole da pessoa, né? As atitudes dela, né? Dentro aí de padrões como honestidade, respeito ao próximo. Louvado seja Deus. Uma pessoa que tem então bom caráter seria uma pessoa que tem alguns traços de honestidade, né? Sensatez e senso de justiça, né? E uma pessoa que não, sem caráter, é uma que está mais propensa a ter atitudes que pode prejudicar outras pessoas. Bom, louvado seja Deus. Eu gostaria de trazer aqui esse estudo falando sobre caráter, falando aqui, né, sobre o caráter de pessoas dentro das escrituras aqui, também falando, né, sobre Cristo, que quando alguém anda com Cristo, que quando alguém quer Cristo, quando alguém segue os preceitos, os ensinamentos de Cristo, a conduta ali, o caráter dele vai sendo moldado agora pelo Espírito Santo, vai ter ali agora um novo nascimento. Então, é interessante que você às vezes não siga o seu coração, às vezes você quer arrumar alguém, você quer arrumar um homem, arrumar uma mulher, você quer casar, analise, né? Ouça essa palavra, ouça essa mensagem, louvado seja Deus, vamos ler a palavra, vamos fazer esse estudo, sobre aqui caráter, né? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Primeiramente eu vou ler aqui vários textos aqui, vamos adentrar, vamos fazer uma viagem aqui dentro das escrituras, porque o motivo de haver muitas frustrações em nossos dias é, primeiro, que as pessoas não analisam, louvado seja Deus, as pessoas não leem as escrituras, não buscam conhecimento, e quando se há, não se há conhecimento, quando você não busca conhecimento, não busca entender o que é Jesus, o que é a palavra de Deus, nós ficamos às vezes perdidos. Isso corre, todos nós corremos esse risco, né? Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria primeiramente de ler o livro de Jó. Este homem que no seu tempo, né, a Bíblia, que o escritor aqui, né, um dos livros mais antigos, né, que está nos nossos dias, ele conseguiu chegar aos nossos dias. Vamos ler o primeiro capítulo do livro de Jó, no primeiro verso. O escritor vai me falar como que era este homem chamado Jó. Vamos lá. Abra a tua Bíblia no livro de Jó, começando aqui já esse estudo falando sobre caráter. O caráter de Jó. Vamos lá. Capítulo 1. Houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia a Deus e afastava-se do mal. Veja bem, este homem que existia na terra de Uz, que se chamava Jó, ele era um homem perfeito, íntegro e alguém que temia a Deus e afastava-se do mal. Então, esse foi o primeiro homem que nós vemos, que, que se afastava das pessoas que tinham uma conduta má.
Ele era uma pessoa de bom caráter, louvado seja Deus. Então, agora vamos no livro de Daniel. No livro de Daniel também existe um bom exemplo para nós também. No livro do profeta Daniel, que está ali no Antigo Testamento, louvado seja Deus. Você vai passar aí Isaías, Jeremias, Ezequiel, e você vai chegar no livro de Daniel. Vamos estar lendo aqui o capítulo 1, louvado seja Deus, onde vai me falar de Daniel. Quem foi Daniel? Daniel viveu, né? Daniel que era um judeu, mas que foi levado como escravo ali, né? Estava ali fora da sua terra. Bom, vamos ler aqui capítulo 1 de Daniel, no verso 5. Que o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento do rei e do vinho que ele bebia. Assim seriam alimentados por 3 anos, para que ao fim destes eles pudessem estar diante do rei. Vamos pular agora para o verso 8. Porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Louvado seja Deus. Então, nós vemos aqui um homem chamado Daniel, judeu, mas que é levado como escravo, e ele é trazido ali para dentro do palácio do rei. Mas dentro ali do palácio do rei havia, né, aquela comida contaminada ali, né, pelo álcool, né, uma bebida que deixava o rei alterado ali. Então ele queria trazer aquela mesma contaminação para Daniel. Mas nós vemos que mesmo em uma terra estrangeira, Daniel, ele propôs no seu coração, a Bíblia diz, porém Daniel propôs no seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Então, mesmo aqui estando em uma terra estranha, o servo, a serva de Deus, né, se ele tem Deus em sua vida, se ele tem o Senhor, ele sabe que ele tem o Espírito de Deus. Então, ele é direcionado a ele obedecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, está aqui essa primeira parte onde nós lemos aqui, né, 2 livros do Antigo Testamento. Louvado seja Deus. Nós poderíamos tirar mais exemplos aqui, é lógico, do Novo, do Velho Testamento, mas eu gostaria também de falar, né, que também o Novo Testamento, louvado seja Deus. Vamos aqui numa carta bem pequena aqui, de Tito, né? É um pouquinho difícil para achar aqui, louvado seja Deus, né? Tá depois de Tessalonicenses, tá depois de Timóteo, é um escrito aqui para nós também, né? Mas mais um escrito aqui, mais um ensinamento para nós. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Tito aqui, né? Paulo, né? Escrevendo aqui, né? A Tito, louvado seja Deus, no capítulo 3, no verso 5, onde está escrito assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então veja bem, o Novo Testamento todo ele já está nos declarando aqui quem? Jesus Cristo, que foi anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Então, Jesus Cristo é o cumprimento das profecias que estão lá em Salmos, que estão lá também, até mesmo ainda ali em Moisés, né? Nos Salmos, e todos os profetas do Antigo Testamento profetizaram sobre a vinda do Messias. Então, o Novo Testamento nós estamos aprendendo sobre a graça, sobre a misericórdia do Senhor, né? E a renovação de uma vida transformada, né, pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Então, quem molda em nós
o caráter de Deus, o caráter, né, de uma pessoa regenerada não é nós, não são com as nossas próprias obras, com nossas próprias mãos, porque nós somos pecadores, mas é o Senhor é quem nos renova, é o Senhor Jesus é quem nos transforma, segundo a sua misericórdia, segundo o seu imenso amor, louvado seja Deus. E também eu gostaria de entrar com você também na carta do apóstolo Paulo, professor dos gentios aqui, no segunda carta, né, aos irmãos da cidade de Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, louvado seja Deus, onde a palavra vai nos dizer o seguinte: segundo aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 3 ao 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que também possamos confortar os que estiverem em alguma tribulação por meio do consolo qual nós mesmos somos confortados por Deus. Porque, como os sofrimentos de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação é abundante por meio de Cristo. Se somos afligidos, é para a vossa consolação e salvação, que é eficaz na perseverança dos mesmos sofrimentos que nós também sofremos. Ou se somos confortados, é para a vossa consolação e salvação, e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que assim como sois participantes dos sofrimentos, assim também o sereis da consolação. Então, veja bem, o apóstolo Paulo está dizendo que o Senhor Deus, né, louvado seja o nome do Senhor, amou tanto, né, que ele enviou Jesus, o seu filho, o seu único filho, vindo aqui direto do seio do Pai, e aqui ele está dizendo que é ele mesmo, através do seu Espírito, que nos conforta, né, em toda tribulação, mas para que também possamos confortar os que estiverem em alguma tribulação, por meio do consolo com o qual nós mesmos somos confortados por Deus. Então, uma pessoa que tem um caráter, um bom caráter, uma mulher, um homem, um jovem, uma jovem, alguém que tenha um bom caráter. Primeiro, ele, louvado seja Deus, ele tem um bom caráter, então significa que ele foi moldado, né? Ele foi formado, né? A sua formação foi uma formação boa, ele tem frutos bons para oferecer, ele ama o seu próximo, né? Ele não quer ver o mal do seu próximo, louvado seja, ele não quer prejudicar as pessoas. Deus é amor, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele consola, então a intenção também é essa, da gente também não prejudicar as pessoas. Isso também faz parte, né, da formação de um caráter de uma pessoa. Louvado seja Deus. Então vamos agora, ainda nessa carta aqui, que tem muito a ensinar para a gente aqui no segundo aos Coríntios, né? Ainda, segundo aos Coríntios, no capítulo 8, segundo aos Coríntios, no capítulo 8, louvado seja Deus, e no verso 21, segundo aos Coríntios 8, 21, que vai nos dizer assim a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, segundo aos Coríntios, capítulo 8, no verso 21, que está escrito dessa forma: porque temos em mente as coisas honestas, não só à vista do Senhor, mas também à vista dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Então, fala aqui também sobre a honestidade. Então, a honestidade é mais um fruto aí que tá dentro aí dessa palavra caráter, louvado seja Deus, né? Que o Senhor, né, ele abra o nosso entendimento, abra, né, que nós vamos enxergar novos
horizontes, né, com essa palavra, que ela é boa para mim, é boa para você. Nós precisamos do caráter de Cristo. Nós somos seres que nós pecamos, mas nós precisamos ter dentro de nós um caráter, ser pessoas boas, aprenderem com Cristo, né? Temos um exemplo a seguir, que é o exemplo do Senhor. Louvado seja Deus, santo, poderoso é o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de deixar também aqui biografia de Jesus aqui, né? Evangelho de Jesus, Evangelho de João, aliás. Evangelho segundo escreveu João, né? Falando aqui sobre a biografia, a história do que aconteceu, o que Jesus disse, né? Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do verso 16. Vamos ver. Porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Veja bem, né? Que o mundo é salvo através de alguém. Este alguém é o seu Filho amado, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, e a condenação é essa, que a luz ela veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Louvado seja Deus, santo, poderoso é o nome do Senhor. Então, louvado seja Deus, né? Esse estudo que nós estamos fazendo, falando sobre caráter. Louvado seja Deus, onde nós vamos buscar sempre conhecimento, sabendo que a regeneração, né, a nossa regeneração, a nossa salvação não vem de nós mesmos, não vem do nosso pensar, do nosso achismo, não vem do nosso orgulho. A salvação, a regeneração, louvado seja Deus, ela só pode vir do Senhor, porque o homem, ele erra, o homem, ele peca, o homem, ele sempre está pecando, mas se nós olharmos para a cruz, olharmos para o exemplo que o Senhor tem para nós, né, nós vamos prosseguir adiante, brilhantes numa carreira que o Senhor nos preparou. Nós não podemos seguir o orgulho. Bom, nos nossos dias, o orgulho tem atrapalhado muitos relacionamentos, muitos casamentos, muitos casais, né? O orgulho entra por meio de várias coisas, né? Através do orgulho, por meio da cerveja, por meio do álcool, das drogas, e, enfim, haverá as portas para o orgulho entrar e assim, né? O orgulho entrando, entra também, né? O pai do orgulho, que também é o pai da mentira, Satanás. Louvado seja Deus. Bom, agora vamos passar para uma outra parte desse estudo. Vamos falar um pouco, né? Ainda falando sobre caráter. Eu gostaria de ler agora em mais uma biografia aqui agora de Lucas, segundo o Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 4. Vamos fazer a leitura de Lucas, capítulo 4, louvado seja Deus. No capítulo, a partir do verso 1, louvado seja Deus,
até o verso 13. E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo deserto, pelo Espírito ao deserto. Sendo tentado pelo diabo durante 40 dias, e naqueles dias ele não comeu nada, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pão. E Jesus respondeu-lhe, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe em um instante todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque foi entregue a mim, e o dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele tu servirás. E ele o trouxe para Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Ele dará aos seus anjos ordem sobre ti para te guardar, e eles te sustentarão em suas mãos, para que em algum momento o teu pé nunca tropece em uma pedra. E Jesus respondendo disse: Dito está, tu não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. Bom, sabemos que o Senhor Jesus tinha uma missão quando ele esteve aqui em carne nessa terra, que era justamente derramar o seu sangue, né? Ali ser crucificado ali, né? Naquela cruz ali, e ao terceiro dia ele ressuscitasse. Louvado seja Deus, né? Mas Satanás, o diabo, o inimigo, o adversário, né? A Bíblia diz, ele é contra todo um propósito que é de Deus. O diabo, ele entra, lógico, o diabo não tem um bom caráter. Ele não tem caráter. Louvado seja Deus. Ele pode vir como parecendo que é um algo bom, como um sapatinho de algodão, né? Louvado seja Deus. Veja bem, que assim que Jesus, né, ele estava ali em jejum, em 40 dias, ele não comeu, não bebeu nada, e Satanás, ele observou isso. E ele estava ali pedindo a Jesus: olha, se você é o Filho de Deus, transforma as pedras em pão. Ele sabia, né, que Jesus estava ali com fome. Então, ele vem para destruir. Ele queria ali destruir, derrotar ali aquele jejum do Senhor. Então, ele não tem caráter. Ele é destruidor e eliminador. Ele queria eliminar de cara ali aquele jejum, né, do Senhor. E Jesus disse, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, eles foram até ali num alto monte, né? Quando estava ali no alto monte, o Satanás falou: olha, todo esse mundo todo, eu vou te dar todo esse poder e sua glória, porque a mim me foi entregue, eu dou a quem quero. Se você me adorar, tudo será teu. E disse Jesus: Vai, Satanás, porque está escrito: adorarás a Deus e só a ele tu servirás. Então Jesus estava aqui se sujeitando a Deus, obedecendo ao Pai e resistindo aqui, né, ao diabo. Louvado seja Deus. Mas há muitas pessoas no nosso meio que eles já foram seduzidos pelo diabo, né? Se você é uma dessas pessoas que foi seduzido, né, pelas artimanhas, pelos enganos de Satanás, ainda é tempo, hoje é tempo de você se voltar, reconciliar, deixe Jesus fazer, né, uma limpeza espiritual na sua vida, né? Jesus disse
adorarás a Deus e somente a Ele servirás. E novamente houve uma nova tentação. O diabo disse: se você é o filho de Deus, lança daqui para baixo. Ele estava no lugar alto, né? E Jesus disse, e Satanás disse, né? Porque está escrito, né? Ou seja, essa foi a malícia de Satanás aqui, né? Ele foi dentro das escrituras. Está escrito que Deus vai te guardar se você pular daí para baixo, né? Deus vai te guardar. Mas o Senhor disse também, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo acabou a tentação e ali Jesus passou, né, por todas aquelas tentações ali. Louvado seja Deus. E ficou provado, né, o caráter do Senhor, louvado seja Deus, né? E nós podemos continuar lendo aqui essa mesma leitura desse mesmo texto. O que Jesus faz na vida da pessoa, né? Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no verso 18, onde cumpriu mais uma profecia aqui agora do profeta Isaías. Lucas 4, 18, onde fala como que nós podemos ver a atitude do Senhor e ver como que era, né, as coisas, o que tem acontecido em nossos dias, faz com que a gente veja que as pessoas não estão buscando ao Senhor, buscando o verdadeiro conhecimento da palavra, estão sendo guiadas por, às vezes, pregações de teologia, de coisas materiais, mas a intenção do Senhor é curar, é salvar, é libertar. Veja bem, Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar aos quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Veja bem, né? Jesus veio para curar os quebrantados de coração, aqueles que estão presos em cadeias. Jesus veio para tirar eles das cadeias, restaurar a vista aos cegos, né? Quantas pessoas estão cegas, louvado seja Deus, né? E para pôr em liberdade, né, os oprimidos. Quantas opressões, né? Mas o Senhor é aquele que traz, louvado seja Deus, as boas novas, né, para a nossa vida, louvado seja Deus. E aqui finalizando, Evangelho de João, capítulo 10, no verso 10, onde está escrito assim, né? Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 10 e no verso 11, né? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Veja bem, o ladrão, que é quem? É Satanás. Não vem senão para roubar, matar e destruir. Roubar a paz, roubar a alegria, roubar a infantilidade das crianças, roubar, louvado seja Deus, todos os princípios que foram nos ensinados, né? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Então, Satanás, o diabo, o adversário, ele rouba, ele mata e ele destrói. E não é exatamente isso que nós estamos vendo nos nossos dias? A humanidade cada dia mais definhada no pecado, né? Na sedução, na prostituição, cada vez mais jovens, né? Crianças, né? Moças, rapazes estão se deixando levar pela prostituição vinda da mídia, vindo das informações, vindo da televisão. Louvado seja Deus. Infelizmente, crianças estão perdendo a sua infantilidade, né? E sendo seduzidas aí, né? Pela indústria, né, cinematográfica aí da sedução, né, do sexo. Então, o ladrão está fazendo isso, Satanás. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus está falando aqui algo que
ele ia fazer? Ele ia derramar o seu sangue na cruz, ele ia verter todo o seu sangue na cruz, ele ia ser crucificado, ele ia ali ser entregue ali como um cordeiro mudo em favor, em meu favor, em seu favor, né? Que nós possamos aprender, que nós possamos deixar o Espírito Santo de Deus fluir dentro de nós, que nós possamos deixar o Espírito Santo da verdade, ele nos regenerar. Aleluia, glória a Deus, pela limpeza da palavra, que ele possa nos limpar dos nossos pecados, que ele possa nos ensinar, louvado seja Deus, a estar cada dia mais. Louvado seja Deus, buscando a Ele em espírito e em verdade, que nós venhamos aprender a ter o caráter de Cristo. Louvado seja Deus, santo, poderoso é o nome do Senhor. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Bom, mas nós podemos também saber, né? Existem alguns frutos do Espírito, e eu gostaria de deixar com você aqui, na carta, segundo escreveu também o apóstolo Paulo, né? Louvado seja Deus, que foi constituído apóstolo, não por homens, mas por Deus, a todos os irmãos ali da cidade da galáxia, né? Ou seja, carta aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 22, onde haverá aqui frutos, né? Frutos do Espírito, também podemos dizer, né? Frutos dessa geração, né? Do Espírito Santo, né? O Espírito de Cristo, né? Aquele mesmo Espírito que estava com Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, ele traz em nós, né? Ele trabalha em nós cada dia mais, né? A luz do justo é como aquela luz da aurora, né? Que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito, né? Como aquela luz ali que nasce no amanhecer, do sol, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, o sol vai aumentando até ser dia perfeito. Então, nós vamos ler aqui, Gálatas no capítulo 5, a partir do verso 22, os frutos, né? Que isso pode causar em nós, né? Esse trabalhar do Espírito de Deus, né? Essa condição que Cristo, né, estabeleceu, né, com o teu sangue, com o seu corpo ali, né, e se entregando, né? O que isso gerou em nós, né? Aqui está escrito, né, em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 22, eu vou estar lendo aqui, faz parte também desse estudo, dessa palavra caráter. Lembrando que nós, quando falamos de caráter, nós sabemos que os nossos dias há muitas pessoas infiltradas, né, no meio cristão, né, mas que são mensageiros do diabo, né, para destruir relacionamentos, para destruir a juventude, para destruir você, minha jovem, meu jovem, louvado seja Deus. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, provocando-nos aos outros, invejando-nos uns aos outros. Louvado seja Deus. Então, o irmão, a irmã que é cristão, louvado seja Deus. Nós temos que buscar andar de uma maneira digna, como um discípulo de Cristo aqui nessa terra. Louvado seja Deus, né? Nós não temos que
ficar aparecendo, não, nem um homem, nem uma mulher, né? Nós não precisamos nos aparecer, né? Louvado seja Deus. Quem tem de aparecer é Cristo, louvado seja Deus. E eu também gostaria de falar aqui sobre o fruto, né? Que vem do erro, do pecado, louvado seja Deus, né? De alguém que tem o mal reinando em seu coração. Bom, lembrando que tudo, para que haja uma boa formação no caráter, o meio em que nós vivemos, ele diz muito a respeito disso, né? Louvado seja Deus. A televisão, né? Os ensinamentos que vêm da televisão, principalmente por parte de emissoras como a Rede Globo, como a Record, né? Apesar que a Record tem algumas coisas boas, mas no geral a gente sabe que a tendência é ensinar o erro. Louvado seja Deus, né? Na internet também tem muita podridão. Às vezes no meio que você vive, no meio dos seus parentes, né? Mas nós devemos ir contra, o cristão ele vai contra essa sentido desse trânsito todo aí do pecado, né? O cristão, o irmão, a irmã, o homem, a mulher que segue Cristo, que segue a palavra, os ensinamentos da palavra de Deus, ele tem que dar um bom exemplo. Louvado seja Deus. O homem não precisa aparecer. A mulher não precisa aparecer. Por exemplo, a mulher, ela é manchada pela televisão, pela mídia, né? Ela é manchada moralmente falando, louvado seja Deus. Então, a mulher cristã, ela tem que saber até o modo como ela vai se vestir. Ela não precisa aparecer, ela não precisa colocar uma roupa para aparecer, para seduzir, louvado seja Deus. Para seduzir. O homem também não precisa colocar uma roupa para seduzir. O homem não precisa. O homem que confia no Senhor verdadeiramente, que segue os ensinos de Cristo, a mulher que também confia verdadeiramente, segue os caminhos santos do Senhor, que vão herdar o reino de Deus, que vão herdar a salvação. Eles não podem seguir as concupiscências carnais dessa terra. Ele não pode seguir os prazeres pecaminosos da carne. Ele tem que dar um exemplo, louvado seja Deus. Ele tem que ter um caráter. O caráter começa por dentro, mas ele é moldado por Cristo também até nas roupas que nós vestimos. Veja bem, Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 19, onde diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que as praticam não hão de herdar o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem que eu estou aqui entrando dentro da palavra aqui, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, onde a palavra nos fala sobre adultério, onde você adulterar, você trair o seu cônjuge, louvado seja Deus. A palavra também fala aqui sobre fornicação, sobre impureza, sobre masturbação, sobre idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, heresias, invejas, até bebedeiras, né? Orgias.
Vamos incluir aqui, porque a Bíblia está falando aqui, ó, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes, cigarro, jogatina. Bom, a respeito dessas coisas vos falo, como já falei outrora, que os que a praticam não hão de herdar o reino de Deus. Quem vai herdar o reino de Deus? Quem quer estar um dia na presença de Deus? Quem, louvado seja o nome do Senhor, está deixando Cristo morar dentro do seu coração? Aquele que se submete, louvado seja Deus, ainda que seja difícil, mas ele se submete à vontade do Senhor. Se o Senhor está falando com você, se o Senhor está falando conosco, né, que se você, né, viu que com essa palavra você precisa, né, buscar mais a Deus, se santificar mais, né, buscar mais do Senhor, né, louvado seja Deus, que nós possamos estar buscando ao Senhor mais, sim, que eu acho que todos os dias nós temos que olhar para dentro de nós e louvado seja Deus. E nos perguntarmos a nós mesmos, né? O que eu tenho feito que tem desagradado a Deus? Porque o mundo está igual um Titanic, né? Louvado seja Deus. Está só afundando. Mas não foram todos os que morreram no naufrágio do Titanic. Muitos conseguiram se salvar. Será que você vai conseguir se salvar ou você vai ser aquele que vai afundar para dentro do oceano? Porque o inferno nesse momento está cheio. Mas Jesus, ele quer que você, que eu, que nós venhamos a ser os verdadeiros campeões, aqueles que são mais do que vencedores, que os que vão herdar o reino de Deus. Não seja como os demais, seja diferente, seja como Daniel, né? Nós lemos no começo do estudo falando sobre Daniel. Daniel, judeu, foi levado como estrangeiro, como escravo ali, foi colocado dentro do palácio do rei, né? Ele poderia ali ter, né, comido ali aquela comida impura ali, né, cheia de álcool, né, cheia de coisas impuras ali, né, comida aquele manjar do rei ali, mas ele rejeitou, porque ele temia a Deus, né? Ele temia o Senhor. Então, que nós possamos cada dia mais olhar para dentro de nós e perguntarmos: o que eu preciso melhorar? O que eu preciso consertar diante de Deus, né? Que nós possamos olhar para dentro de nós, né? Olhar para esta humanidade, louvado seja Deus, e dar um exemplo, louvado seja o nome do Senhor, um exemplo de um servo do Senhor, de uma serva do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, né? Porque a palavra nos diz aqui as obras da carne: adultério, fornicação, impureza. O que é impureza? É algo que não é puro. Se algo está roubando a minha pureza, está roubando a sua pureza, ela é impureza. O Senhor não trabalha na impureza, louvado seja Deus. O Senhor não trabalha na sensualidade, louvado seja Deus. Que nós possamos seguir as Escrituras, que nós possamos seguir o bom caráter de Cristo, deixarmos Ele moldar o nosso ser, moldar a nossa vida. Louvar, não deixe que o meio ao qual você vive, não deixe com que as influências da mídia, da televisão, da internet, não deixe que as más influências venham te corromper, venham nos corromper. Louvado seja Deus, mas que nós venhamos deixar o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, moldar-nos, formar-nos, moldar conforme o caráter de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glorificado seja Deus. Santo poderoso é o nome do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra, a glória para todo sempre. Amém. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me fazem pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara, teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus te abençoe, louvado seja Deus. Até o próximo vídeo, né? Não se esqueça de se inscrever neste canal, né? Para o crescimento do canal também, que você possa dar o like neste momento, né? Que Deus te abençoe. Então, isso aí, o caráter é o conjunto, né? É a formação ali, né? Do conjunto ali de várias coisas que vêm a conduzir, que vêm a fazer a sua personalidade no ambiente a qual você vive, como você age, como que também você reage às circunstâncias, aos acontecimentos. E em meio a isso aí, Cristo tem observado, o Senhor tem observado para nós. O que Ele vai fazer? O que você vai fazer? A questão é essa, o que nós vamos fazer a respeito disso tudo que tem acontecido? Será que nós vamos deixar ser conduzidos pela semente do mal? Ou será que nós, como cristãos, vamos dar um exemplo sadio? Mas para que nós possamos influenciar este mundo tenebroso, nós precisamos deixar o Espírito falar conosco, deixar o Senhor falar conosco pela palavra dele, estudar a palavra dele, estudar e saber os propósitos de Deus. Leia, você que nunca teve um plano, um propósito, um projeto de ler as Escrituras, né? Leia, comece a ler a Bíblia no livro de Gênesis, no primeiro livro. Depois você leia Êxodo. Faça isso, mas não tenha pressa. Leia, e depois que você leu ela toda, leia ela de novo. E assim, meu irmão, você vai adquirir conhecimento, porque a Bíblia ela tem 66 livros. Ela é histórica, ela é profética e ela é científica. Ou seja, você vai aprender, né, com uma biblioteca espiritual. São 66 livros agrupados em um só, a qual chama Bíblia Sagrada, Cânon Sagrado. Então que Deus te abençoe, que Deus possa nos confortar, que o Espírito Santo de Deus possa amoldar, né, formar o nosso caráter, que nós venhamos ter o caráter de Cristo, que nós não venhamos a fazer coisas imorais, que nós não venhamos a agir injustamente com o nosso próximo, que nós venhamos a tratar as pessoas, louvado seja Deus, de uma forma boa, louvado seja Deus, que nós venhamos ter uma boa consciência nessa terra, para com Deus e para também com os homens. É difícil? É, mas o Senhor disse, né? No mundo tereis aflições, mas tende fé e bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, meu irmão, louvado seja Deus. Se Cristo venceu, e ele diz que nós também iremos vencer. Isso é o caráter, né? Que nós possamos ter aprendido com esses homens, com Jó, com Daniel, louvado seja Deus, com todos aqui, com o apóstolo Paulo e suas cartas, com certeza, para que nós sejamos obedientes a Deus, para que nós não sejamos para que nós não venhamos pecar contra Deus, para que nós venhamos seguir o caminho da justiça, o caminho da salvação, nós temos que aprender da palavra de Deus. Deus te abençoe, você que chegou até o final desse estudo, Deus te abençoe cada dia mais. Espero que o Espírito do Senhor tenha falado no teu coração.
Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.